Olá, servidores que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube e Facebook. Iniciamos nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Na semana do dia 23 ao dia 27, vamos entrevistar os candidatos a prefeito do município de Ponta Grossa, com o principal objetivo de conhecer as propostas aos servidores municipais. Foi realizado um sorteio para definir a ordem dos entrevistados, que contou com a presença obrigatória de pelo menos um dos assessores do candidato a prefeito. As entrevistas foram gravadas conforme a ordem de sorteio realizada aqui nas dependências do Sindserv. A entrevista será dividida em 4 blocos. Cada bloco terá 3 perguntas com tema específico relacionado às demandas dos servidores municipais. O tempo de resposta será de no máximo 3 minutos para cada pergunta. E ao final do 4º bloco, cada candidato terá também 3 minutos para suas considerações finais. Por isso, você, servidor que nos acompanha, não deixe de compartilhar esse programa nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp dos locais de trabalho. E no próximo bloco, retornamos com a entrevista. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores. Olá, servidores e servidoras que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube e Facebook. Iniciamos mais um programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Hoje estamos com a presença do atual deputado estadual, Marcelo Rangel, candidato à Prefeitura de Ponta Grossa pelo Partido Social Democrático, pelo PSD. Rangel lidera a coligação Uma Nova Cidade, composta pelos partidos PL, Podemos, Avante, Republicanos, PMB, PRD, DC, Solidariedade e PSD. Seu vice na chapa é Sebastião Mainardes, do PL. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao estúdio do programa Canhão na Web aqui no Sindserv. Olá, Luiz Eduardo. É um prazer muito grande falar aqui nesse ambiente tão fantástico, tão moderno, porque isso facilita, inclusive, a comunicação com os servidores. Acredito que foi uma inovação muito importante para que as pessoas possam acompanhar a evolução de todos os projetos e, enfim, as conquistas do Sindserv. Parabéns por essa nova visão. Obrigado, candidato. Agora nós vamos iniciar a nossa rol de perguntas aí, com uma introdução muito básica apresentando o sindicato. Hoje o sindicato, este ano, inclusive, candidato, o sindicato comemora 35 anos de existência.
E de lá para cá, o senhor sabe, o sindicato cresceu, foi criado no Parque de Máquinas, né? Foi lá que foi fundado o sindicato. De lá para cá, nós temos na nossa carteira muitas conquistas junto aos trabalhadores e também em relação a conversas com o Poder Executivo. Isso demonstra diálogo por parte do sindicato junto com o Poder Executivo. Dos cerca de 8 mil servidores efetivos, nós temos 5 mil sindicalizados no Sindserv, o que representa cerca de 62,5% dos servidores. O que traz para nós essa quantitativo em números é uma representatividade, é uma segurança, é uma confiança naquilo que o trabalhador entende e também acompanha do trabalho da entidade sindical. A nossa primeira pergunta ela vai ao encontro de todo esse histórico que eu contei para o senhor em relação a diálogo com o Poder Executivo. O sindicato, nesses últimos anos, principalmente agora, nesse último quadriano, esse quarteto de ano aí que veio por último, o sindicato demonstrou um grande diálogo com o secretariado da prefeitura, não só com o secretariado, mas também com os departamentos que hoje fazem parte da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Houveram também liberações de dirigentes sindicais, garantido em lei, na Lei 14.648, o que expressa para nós a liberdade sindical conquistada ao longo desses anos. Houve uma discussão participativa em relação ao plano de cargos e também vale alimentação, e o maior benesse que nós trazemos para os trabalhadores foram as resoluções de dívidas trabalhistas, dependências trabalhistas, de forma administrativa. Então, enquanto a isso, nós perguntamos se no seu governo haverá o comprometimento em manter o diálogo do Sindserv com o Executivo e também o apoio à liberdade sindical dos dirigentes para representar esses mais de 8 mil servidores da Prefeitura. Então, Luiz, eu estou muito feliz realmente por essa nova visão do Sindserv de tornar tudo muito transparente, para a gente poder discutir sobre grandes conquistas, ter o diálogo, essa palavra é tão importante, você ter proximidade com o servidor, escutar muito o que é necessário no dia a dia, se está tendo bem-estar, se as condições de trabalho estão positivas, se a gente precisa fazer investimentos adequados, específicos. Tudo ouvindo os servidores é fundamental. E como a gente agora tem este canal e a gente vai poder tratar sobre todos os assuntos de uma maneira muito mais rápida, muito mais acelerada e muito mais transparente, eu fico muito mais feliz. Então, diálogo, respeito e principalmente confiança são palavras fundamentais no trabalho de uma gestão junto aos seus servidores, junto aos servidores públicos municipais. Principalmente a confiança. Eu costumo dizer que é a palavra mais importante dentro de uma eleição. Você vota em um candidato a prefeito e confia que aquela pessoa pode trazer não só melhorias, mas que também não feche portas. Que tudo seja trabalhado em conjunto. Um prefeito não faz absolutamente nada sozinho. Aliás, o prefeito que se acha o mais poderoso do mundo, ele infelizmente acaba se tornando o pior prefeito para uma cidade e também para todos os servidores. Ele precisa trabalhar em conjunto com os servidores, acompanhando o trabalho, acompanhando as evoluções e também os aperfeiçoamentos, a qualificação de cada setor e também proporcionar o melhor ambiente de trabalho, não só através do reconhecimento salarial, das conquistas que o Sindserv conseguiu ao longo de muitos e muitos anos, também o plano de cargos e salários que nós iniciamos em 2013 com os professores e teve uma grande evolução, isso foi fantástico. Tudo com muito diálogo e muito respeito, mas acima de tudo, você se sentir livre. A liberdade é uma das maiores conquistas que um trabalhador, que um servidor precisa ter numa administração pública para poder fazer um grande trabalho, um grande serviço em prol da população. Isso eu prezo muito, liberdade e com condições de fazer com que todas aquelas pessoas nos setores possam trabalhar de maneira livre e possam exercer, inclusive, a sua vontade democrática, até mesmo nas questões mais políticas e também setoriais. Candidato, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre terceirização do serviço público. Então, nós sabemos que a terceirização é algo que nós somos contrários, somos e seremos sempre contrários à terceirização de qualquer área dentro do setor público, porque nós entendemos que nós temos servidores qualificados e que podem muito bem atender as demandas, tanto da parte administrativa da prefeitura, também quanto a parte dos munícipes. Então nós temos profissionais gabaritados para hoje estar na prefeitura e atender da melhor forma possível, de forma
com qualidade, né? Com um serviço com qualidade. A terceirização em Ponta Grossa, na prefeitura, já é uma realidade. Hoje nós temos exemplo disso no cargo, por exemplo, das serventes escolares que são terceirizadas, estão sendo terceirizadas. Nós temos empresas privadas tomando conta desse serviço que era exercido exclusivamente por servidores municipais. Nós temos UPAs que também foram terceirizadas. Nós temos médicos e unidades de saúde que são terceirizados também, e isso acaba quebrando o vínculo necessário com o munícipe e também acaba tendo uma rotatividade de trabalhadores, desses empregados no local de trabalho, o que gera até mesmo um certo problema de convívio entre a equipe. Nós temos a Política Nacional da Atenção Básica que preconiza que haja o vínculo entre o servidor municipal, enfim, o servidor que está ali aplicando os seus cuidados a essa população, para que haja de forma mais genérica possível uma qualidade nesse serviço prestado. E, recentemente, nós temos também no estado do Paraná a aprovação da terceirização da educação, o que acaba tirando a autonomia, principalmente dos servidores concursados. A nossa pergunta nesse ponto principal é saber se o senhor pretende fazer, o que o senhor pretende fazer para reverter esse quadro de terceirização no município de Ponta Grossa e se pretende também realizar concursos públicos em prol dos servidores. Luiz, é importante primeiro diferenciar terceirização de privatização. A terceirização só pode acontecer em questões muito específicas para auxiliar o servidor público municipal. Sempre fui desta opinião. Quando acontece uma terceirização, por exemplo, de manutenção, e hoje mesmo eu estava conversando com uma empresa que presta serviços terceirizados, principalmente de questões elétricas, questões de manutenção específica, que muitas vezes têm dificuldades de serem contratadas por meio de licitação. Aí sim, eu concordo que é necessário se trabalhar dessa maneira para que a gente possa ter agilidade e possa oferecer um serviço melhor para os professores, para os servidores públicos, para toda a prefeitura. Mas são casos específicos e a terceirização precisa ter muita responsabilidade. Ela não pode ser utilizada de uma maneira vil e não pode ser utilizada sem a responsabilidade de comando do poder público. A terceirização só pode existir no momento em que o servidor público encarregado de cada setor tenha comando efetivo sobre os serviços da empresa contratada. Por isso que o serviço precisa ser contratado de maneira legítima, correta, para que não haja o que aconteceu, infelizmente, nessa gestão, com relação à terceirização das merendeiras, e a empresa simplesmente não pagou o salário das merendeiras contratadas, que, aliás, os professores e também as outras merendeiras e serventes, inclusive fizeram uma relação de amizade e gostaram muito do trabalho dessas pessoas que foram contratadas e se sentiram sensibilizadas, inclusive, pelo fato da empresa abandonar os seus contratados sem condições de salário, não oferecendo nenhum tipo de segurança, e a prefeitura simplesmente cruzou os braços e não deu atenção nenhuma, faltando humanização. Isso não pode acontecer. Nos contratos pode-se estabelecer regras muito claras para que a prefeitura possa oferecer auxílio se isso acontecer, se uma empresa de repente quebrar ou tiver algum problema financeiro. Isso em matérias específicas. Eu não tenho intenção de ampliar a terceirização em nenhum setor. Isso é muito claro, até porque na Prefeitura de Ponta Grossa nós temos bons serviços públicos sendo realizados. Em casos muito específicos, pontuais, com relação a questões muito relativas à manutenção de pontos específicos, como questões elétricas, pontos de luz ou até mecânica, aí sim pode ser feita alguma contratação, mas isso de maneira esporádica. Vamos lá. Então agora nós vamos falar sobre Piso Nacional do Magistério, candidato. Em 1978, então, foi criada a primeira Lei Municipal 4213, que dispôs sobre o Estatuto do Magistério. Na época, o governo era do prefeito Otto Cunha. Em 2008, houve a aprovação do Piso Nacional do Magistério, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sequência, em 2010, houve a aprovação da Lei Municipal 10.375, que adequou a lei federal ao piso do magistério e garantiu aos professores o plano de cargos, no governo do prefeito Pedro Vosgal Filho. Em 2015, houveram atualizações no plano de cargos pela Lei 12.269, no seu governo, enquanto prefeito, Marcelo Rangel. Em 2023, houve atualização, então, a última atualização,
que foi a atualização da Lei 14.936 no governo da prefeita Elizabeth. Basicamente, essa última lei ela trouxe um reajuste do piso nacional no inicial da tabela. Antigamente nós tínhamos o salário dos professores sendo pago enquanto complemento, tanto para o quadro do transitório, quanto para o quadro dos professores permanentes. A nossa pergunta em relação à questão do piso nacional do magistério e a sua aplicação é a seguinte: se prefeito irá fazer o repasse do reajuste em toda a tabela do quadro, permanente e transitório, conforme a legislação, e não mais realizar o pagamento em forma de complemento? Olha, é uma pergunta muito interessante porque ela é bem técnica. Olha, desde o início do nosso trabalho em 2013, o meu sonho era ter salário justo, reconhecimento direto a todos os mestres, a todos os servidores, principalmente na área de educação, que estavam com seus salários defasados há muitos e muitos anos. Mesmo no primeiro ano, com um orçamento de 468 milhões, nós priorizamos o aumento dos salários dos professores em 10%. Foi um dos maiores aumentos da história da Prefeitura de Ponta Grossa, e isso fez com que a gente demonstrasse para a população de Ponta Grossa que educação é a prioridade, assim como nos países de primeiro mundo que eu conheci, como a Finlândia e também a Coreia, onde a educação está no topo da pirâmide das prioridades de uma gestão pública. E em segundo lugar vem a inovação, porque a inovação está em todas as áreas, em todos os setores, na saúde, na segurança, na infraestrutura. E todas essas conquistas você vem citando desde a época do prefeito Otto Cunha, passando pelo prefeito Vosgrau, chegando até a nossa gestão. Todas essas conquistas foram realizadas através de muito diálogo responsável. E eu acredito que, através desse trabalho que vocês estão realizando nessa nova fase do Sindicerv, que é uma fase assim mais transparente, como eu falei no início da nossa entrevista, principalmente com um diálogo aberto, onde os servidores possam acompanhar tudo o que um prefeito, que um secretário, que os departamentos estão lutando, isso vai facilitar muito para que a gente possa assegurar o que é devido de acordo com a legislação. A lei prevê essas melhorias, esse reconhecimento, e a Prefeitura de Ponta Grossa não só tem que obedecer o que está previsto na legislação, mas também avançar com a contrapartida. Tudo é importante se ter contrapartida de dedicação e amor, carinho para com as pessoas. Isso é o mais importante. E através de qualificação. Eu quero trabalhar muito com qualificação internacional, porque se eu aprendi viajando que através de uma boa qualificação e valorização de servidores a gente pode oferecer serviços melhores, eu quero que os nossos servidores de Ponta Grossa também tenham a oportunidade de conhecer novos países, novas administrações, novas gestões, novas até mesmo de ideologias, para que aqui em Ponta Grossa a gente tenha o melhor serviço, mais moderno, e com a qualificação a gente possa avançar e muito no reconhecimento salarial de todos os serviços da prefeitura. Como eu disse, eu quero ser um prefeito muito ligado aos servidores, porque nenhum prefeito faz nada se não tiver o acompanhamento e o apoio dos servidores públicos municipais. Muito bem, servidores, chegamos então ao final do primeiro bloco da nossa entrevista com então o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, Marcelo Rangel. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais e também nos seus grupos de trabalho pelo WhatsApp o nosso programa. E no próximo bloco a gente volta com mais entrevista. Em junho de 1989, pela necessidade da criação e defesa dos direitos do trabalho, um grupo de trabalhadores iniciou a fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Hoje, o Sindicato dos Servidores é um instrumento de apoio, orientação e organização de classes e direitos trabalhistas para nossos servidores municipais. Além do atendimento administrativo oferecido em diversas áreas, os servidores contam também com serviços jurídicos na área trabalhista, previdenciária, tributária, civil, entre outras. A credibilidade da instituição tem origem em 3 pontos. O primeiro, por ser uma entidade autônoma e independente, tanto financeira quanto política. Em segundo, com uma gestão comprometida e dedicada aos seus associados. E terceiro, a luta pelo trabalhador pautada na seriedade, transparência e honestidade com todos os servidores filiados.
Nesses mais de 30 anos de história, entre diversos desafios e momentos difíceis, tivemos grandes lutas, com notáveis conquistas e muitas vitórias, como a ação inédita da Hora Atividade, a manutenção do regime seletista e, a mais recentemente, o plano de cargos. Além do nosso objetivo principal em defesa do trabalhador, o Sindserv oferece os convênios, em especial no atendimento à saúde e educação, que abrangem tanto os servidores quanto os seus dependentes. A inovação esteve sempre presente. Se antes o canhão informativo, que na época do jornal impresso, mantinha os servidores informados sobre todas as notícias do mundo do trabalho, hoje, o canhão na web continua exercendo esta função de forma digital, com mais abrangência e acessibilidade. Esse é o DNA do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Essa é a fórmula que dá toda a credibilidade ao longo desses anos de muito trabalho e muitas conquistas. Retornamos com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024, hoje com a presença do então candidato a prefeito Marcelo Rangel pelo PSD. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, candidato. Na prefeitura, hoje na FMS, nós temos um dos menores abonos salariais voltados para servidores que trabalham na estratégia de saúde da família. Para o senhor ter uma ideia, esse abono chega em torno de R$ 162. E são diversas categorias que hoje usufruem, né, que hoje tem esse abono salarial garantido em lei na 14650, aplicado a essa atividade que eles executam no ESF. Por exemplo, assistentes administrativos, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos de saúde bucal e também agentes de manutenção que recebem esse abono salarial que hoje a gente encontra e sabe que é o menor abono da prefeitura como um todo. A pergunta é se qual será a sua proposta para que haja uma valorização desse trabalhador, melhorando ainda mais esse abono salarial? Olha, sobre saúde, a gente precisa iniciar falando que precisa se fazer uma mudança muito grande em todo o sistema, que hoje, infelizmente, não está funcionando por conta de algumas questões relacionadas à gestão. Hoje, até mesmo os problemas que nós estamos enfrentando de superlotações das UPAs é porque a questão da estratégia da saúde da família, ela está, nesse momento, com problemas administrativos de gestão pública. Hoje, a população, infelizmente, acaba demorando muito tempo para serem atendidos e também os funcionários, servidores, eles estão com problemas estruturais, até mesmo de equipamentos e de medicamentos. E é claro que no momento de crise que a saúde está passando, os ânimos ficam aflorados e até mesmo os servidores acabam sofrendo, porque a população muitas vezes acaba também cobrando de forma muito veemente os servidores e até mesmo agredindo em algumas vezes. Isso tudo é muito triste. Nós precisamos reformular todo o sistema, modernizando todo o atendimento da saúde, principalmente com relação à telemedicina, com relação ao sistema TASI, que hoje é algo do passado, que deveria ter sido trocado há muito tempo. Nós vamos fazer a troca imediatamente, já no início do ano. E também valorização, que é a pergunta que foi realizada aqui. Nós vamos fazer um trabalho, sim, de reajuste e também de recomposição das equipes, principalmente no primeiro atendimento, porque hoje estão com problemas até de superlotação e, como eu falei, o primeiro atendimento, o atendimento de início dos procedimentos médicos de saúde, hoje estão com problemas. E a gente precisa trabalhar com qualificação. A qualificação tem que ser avançada. Nós fizemos isso em Curitiba junto com o prefeito Rafael Greca, fazendo investimento pesado em tecnologia, mas também recompondo as equipes e fazendo com que as nossas equipes da saúde sejam mais valorizadas através de um processo de qualificação para melhoria de atendimento direto à população.
Vamos lá, então agora vamos falar sobre precatórios, candidato. Então, hoje nós sabemos, e de fato mesmo, existe uma regularidade por parte do município no pagamento dos precatórios, que no passado, inclusive, tivemos problemas. A emenda constitucional 109, ela postergou o prazo para o pagamento desses precatórios até 2029. Só para você ter uma ideia, hoje a dívida projetada com a adimplência até dezembro de 2024 chega a cerca de 161 milhões de reais, com valores incluídos até junho de 2024, e isso acaba se dividindo em 60% de dívida trabalhista e 40% de dívidas comuns que a prefeitura ainda tem. O valor da parcela a partir de janeiro de 2025 vai chegar em torno de 2 milhões e 700 mil reais, o que vai equivaler a cerca de 2,32% da receita corrente líquida. A sua gestão, 2025-2028, em tese pagará em torno de 129 milhões dessa dívida projetada de 161 milhões. A nossa pergunta é a seguinte: haverá da sua parte um compromisso em manter os pagamentos precatórios sem a necessidade de que haja bloqueio das contas do município de forma judicial? Total, esse é o compromisso que nós temos com a população, com a gestão pública, com transparência, até porque foi no nosso governo que nós equalizamos esse problema gravíssimo do passado, de gestões passadas que deixaram dívidas homéricas para todos nós. Porque quando se tem dívida de precatórios, mesmo servidores, trabalhadores que venceram na justiça de maneira legítima e que têm o direito de receber, isso é fruto de uma má gestão do passado que não ofereceu as condições necessárias de trabalho para com os servidores e também, infelizmente, utilizaram da má gestão para causar prejuízos aos trabalhadores no passado. Isso não vai acontecer, até porque essas dívidas de precatórios fizeram com que a cidade de Ponta Grossa penasse por muitos anos. No meu primeiro mandato, de 2013, nós não podíamos contratar nenhum tipo de obra, nós não tínhamos certidões, ou seja, até mesmo recursos do governo federal, do governo estadual. Era como se a prefeitura estivesse seprocada, vamos dizer assim, e nós não tínhamos possibilidade de investimentos e nem sequer de recomposições salariais, porque estávamos no limite prudencial, com problemas junto à população que precisavam de serviços essenciais e, infelizmente, nós tínhamos a maior dívida, a segunda maior dívida do Brasil, na questão dos precatórios. Conseguimos, com muito esforço, foi difícil demais, porque quando se tem as contas bloqueadas da prefeitura, também é algo gravíssimo, porque se você tem as contas bloqueadas é porque você está sem dinheiro em caixa. E isso pode afetar até mesmo as questões de pagamentos essenciais, de salários de servidores. Graças a Deus, os 8 anos nós conseguimos pagar tudo em dia, inclusive de maneira antecipada. Mas nós tivemos bloqueios por conta dessa dívida enorme de mais de 160 milhões de precatórios. Nós não queremos isso para o futuro de Ponta Grossa, até porque hoje a nossa cidade, com a vinda das grandes indústrias que nós conquistamos, ela tem uma outra realidade, está batendo quase de 2 bilhões. Quando eu falo quase, é porque nós não temos regime pleno. E hoje é 1 bilhão e 700. Mas se tivesse regime pleno, passaria de 2 bilhões de orçamento. Ou seja, nós temos que preservar as contas públicas para que a gente possa dar segurança para todos os servidores. E eu não quero que nossas contas sejam bloqueadas em hipótese nenhuma. Isso posso oferecer segurança para todos que estão nos acompanhando, porque nós sempre tivemos muita responsabilidade com o dinheiro público, mesmo nos piores momentos da história econômica da cidade de Ponta Grossa, até mesmo com pandemia. Agora é totalmente diferente. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre condições de trabalho, candidato. Hoje nós sabemos que existem diversas secretarias ainda com a necessidade de melhorias, tanto na parte de infraestrutura física, tecnológica, de segurança, medicina do trabalho também, enfim. Existem, para você ter uma ideia, hoje no parque de máquinas, inclusive, existe uma frota que está sucateada. E não é só pela questão do bem físico, mas sim pela saúde do trabalhador e pelo risco de vida que esses trabalhadores correm no dia a dia, fazendo aquilo que de fato tem que executar enquanto atividade de trabalho. E nós prezamos sempre pela saúde do trabalhador e pela segurança desse trabalhador. Além de tudo, além de todo esse contexto que eu fiz, nós temos também hoje em dia uma realidade de agressão física contra trabalhadores em escolas, em unidades de saúde, nas mais diversas áreas de atuação do município de Ponta Grossa.
Nos últimos anos também há um esgotamento físico e mental por parte de professores, por parte de enfermeiros, por parte de médicos, enfim, dos servidores como um todo, até mesmo pela defasagem de profissionais, pela defasagem de concurso, para poder suprir uma necessidade e atender a população da melhor forma possível. O que a gente quer saber em relação à condição de trabalho é: quais serão as suas ações para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e também de saúde do trabalhador aos servidores públicos municipais? Primeiro, acabar com as perseguições dentro dos postos de trabalho. Um servidor público municipal comissionado nunca, eu digo para vocês, poderá fazer algo que possa prejudicar o trabalho do servidor concursado, perseguindo ou fazendo com que ele se sinta acuado nas suas condições de trabalho. Isso eu não vou permitir, porque o meu jeito de trabalhar é com respeito, é conquistando os servidores pelo meu trabalho, pelo que eu já fiz na minha história e principalmente valorizando aquelas pessoas que mais se dedicam à população. O servidor público, ele tem uma história direta com a população de Ponta Grossa. E é isso que nós queremos preservar. As condições de trabalho, elas precisam ser as melhores possíveis. Porque um servidor que está numa condição ruim de trabalho, está tendo perseguições, está com problemas psicológicos, inclusive vamos oferecer um serviço psicológico, não só para a educação, mas para todos os servidores. Isso já está no meu plano de governo para a educação, mas nós queremos ampliar para todos os servidores esse apoio psicológico, para que as pessoas possam ter, através também de conselhos, onde os conselhos possam relatar tudo o que está acontecendo na administração pública, porque muitas vezes o prefeito não sabe o que de repente está acontecendo lá na ponta, lá na Secretaria de Obras, ou lá na Secretaria de Saúde ou de Educação. Mas através dos conselhos, que vão ter conexão direta com a administração pública e com a Casa Civil, eu vou dizer a vocês que nós teremos pela primeira vez Casa Civil na cidade de Ponta Grossa. Nós vamos alterar o setor administrativo e a Casa Civil será muito importante para ter contato direto com os servidores públicos e também saber se não houve nenhum tipo de problema relacionado a trabalho e perseguições e problemas até mesmo de se querer exibir poder momentâneo diante de servidores que são concursados, para que a gente possa estabelecer um ambiente de trabalho que seja próspero, que seja bom, para que todo mundo possa apresentar o melhor serviço para a população de Ponta Grossa. Agora, com relação a investimento para essas obras, para essa qualidade, nós temos superávit, a cidade é outra, tem dinheiro no cofre, só não está sendo usado porque não se quer. Eu quero fazer esse investimento nos ambientes de trabalho. Muito bem, servidor e servidora que está nos acompanhando aí nas redes sociais, não esquece de compartilhar nas suas redes e também nos seus grupos de WhatsApp de locais de trabalho, o nosso programa Canhão na Web, edição especial, Eleições Municipais 2024, hoje com a presença do candidato Marcelo Rangel. Depois do intervalo a gente volta com o último bloco da nossa entrevista. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto
geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade. Porém, vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindicerv traz para você, trabalhador e trabalhadora afiliados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores. Retornamos com o nosso programa Canhão na Web. Agora vamos para o último bloco da nossa entrevista com o candidato Marcelo Rangel. E agora o tema é educação especial, candidato. Nós sabemos que há uma grande demanda nas unidades escolares de alunos que são público-alvo da educação especial. Hoje, nas nossas salas de aulas, nas nossas escolas, nós temos salas de recursos multifuncionais e nessas salas nós temos professores capacitados, mas esse professor atende a escola inteira. Na sala de aula, nós temos o regente, que acaba colocando ali o ensino-aprendizagem para todos os alunos, incluindo também esses alunos que são inclusos nessas salas do ensino normal. Porém, nós temos, além para auxiliar esse professor regente, nós temos hoje a realidade de estagiários que fazem esse acompanhamento. Nós temos uma demanda muito grande de professores que acabam se sentindo sobrecarregados por tentar dar conta dessa necessidade de atender essas crianças, enfim, esses alunos com essa necessidade de inclusão. E por isso nós perguntamos aí qual que é a sua proposta para a contratação de professores que sejam capacitados para atender esse público em nossas unidades escolares, junto com esses professores regentes. Olha, esse é um dos problemas mais graves hoje e não é um problema só do Brasil, não. É um problema mundial com relação à questão do tratamento e principalmente na educação das crianças com espectro autista. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero falar para as professoras e professores que eles vão retornar a ter os direitos que eles tinham na nossa época de poder se alimentar com os estudantes. Nós vamos proporcionar um ambiente para os professores que eles tenham melhor qualidade de vida com relação às horas, atividades não serão mais parceladas do jeito que estão acontecendo, até mesmo porque a hora-atividade é o momento do professor, é o momento da qualificação do próprio mestre. Ele acaba estudando para si, ele se prepara, planeja. Então nós vamos fazer um trabalho com os professores de uma maneira mais humana, principalmente porque vamos ter uma mudança completa na Secretaria de Educação para que isso possa acontecer. Com relação a esse problema dos estagiários, foram contratados estagiários, os estagiários até têm boa vontade, mas a qualificação é o que falta. Nós precisamos de contratação imediata de profissionais treinados, qualificados, terapeutas, para que eles possam acompanhar o número crescente de crianças que hoje estão tendo diagnóstico de espectro autista e TDAH. As professoras estão passando por momentos de dificuldade porque existem as crises. Nós, inclusive no meu Instagram, eu coloquei o projeto que nós implantamos na Secretaria de Estado de Inovação e nós queremos fazer em todas as escolas as salas multidisciplinares sensoriais, que na verdade são salas que acabam deixando a criança que está em crise em conforto. E passa com mais rapidez a questão daquele momento difícil. E as professoras se sentem mais seguras de poder oferecer um tratamento, que é o que nós temos hoje. É um projeto americano que nós trouxemos para o estado do Paraná e já implantamos em Faxinal, aqui em Carambeí. Estamos também contratando mais 60 salas. Agora, em Ponta Grossa, nós vamos oferecer um serviço específico, porque temos que fazer a contratação desses novos profissionais
para dar melhor atendimento aos alunos, às famílias, pais e mães, mas também dar segurança para que os professores que hoje passam por momentos difíceis, nos momentos de crise, possam ter tranquilidade para exercer a pedagogia com mais qualidade. Bom, o assunto agora, candidato, é Vale Alimentação e Database. Em 2022, a gente fez um histórico breve aqui. Em 2022, foi aprovado e implantado o Vale Alimentação a todos os servidores municipais, de R$ 300 inicial. Algo que nós já vínhamos reivindicando há um certo tempo e que não tinha sido atendido até então. O reajuste nessa mesma época de database foi de 2% para todos os servidores. Em 2023, o reajuste do Vale Alimentação atualizou o valor para R$ 330. E o reajuste da database naquela época foi de 4,18% somente para os trabalhadores com plano de cargos. O executivo justificou que os outros trabalhadores, como haviam ganho o plano de cargos implantado nessa mesma época também, não havia necessidade de implantação, então, desse reajuste no seu salário base, né? Em 2024, o reajuste foi atualizado para R$ 450, o que representou um aumento de cerca de 36,37% nesse reajuste do Vale Alimentação, que era 330. O reajuste da database, então, para todos os trabalhadores nesse ano 2024 foi de 3,5%. E nós fizemos uma pesquisa do DIEESE para poder comparar quanto se gasta hoje com uma alimentação básica de uma família em casa. Nós chegamos ao valor médio de cerca de R$ 800 a R$ 900. E a nossa pergunta para todos os trabalhadores entenderem, ela vai ao encontro disso aí, dessa questão específica do Vale Alimentação e de reajustes. O sindicato ele defende a proposta de um Vale Alimentação que, ao decorrer do seu mandato, possa chegar ou ultrapassar o valor de R$ 1.000 e que a database tenha um aumento real também nos reajustes. Qual que é a sua proposta para atender a essa demanda dos servidores? Olha, eu estou aqui como candidato a prefeito, né? Então é sempre muito difícil você fazer um exercício de futurologia, até mesmo porque nós ainda não temos conhecimento muito específico sobre as questões relacionadas ao movimento financeiro do dia a dia da prefeitura nesse novo momento. Mas é muito importante essa discussão. Poder discutir aqui neste local, onde nós temos transparência e poder ter avanços com relação a plano de cargos e salários. Era um sonho que eu tinha de fazer o plano de cargos para todos os servidores. Começamos pela secretaria mais difícil, que era a Secretaria de Educação. E isso já foi realmente um grande avanço para todos os servidores. Por isso que até tem um grande reconhecimento dos profissionais da educação, justamente pelas conquistas que nós tivemos ao longo de muitos anos. Com relação ao avanço dessas discussões, eu ouvi, andando por aí, né, pelos bairros, conversando com servidores, que muitas conquistas foram realizadas, foram conquistadas ao longo desses últimos anos, mas também teve muitas injustiças. Algumas categorias receberam reajustes melhores que poderiam ser, inclusive, incluídas para outras categorias. De qualquer forma, o diálogo, a transparência e o bom relacionamento, e eu aqui estou muito feliz, Luiz, de poder participar de uma entrevista muito ampla, transparente, e também ter um bom relacionamento pessoal com toda a diretoria do Sindicerv. É um novo momento, porque acredito que quando o servidor ele acompanha todas as ações, tanto do Poder Executivo quanto do seu sindicato, e sabe que os dois estão tendo diálogo para que se tenha um avanço possível. A gente não sabe bem ao certo quais serão as condições que nós vamos receber a prefeitura. Mas se existe uma possibilidade de ter avanço, até porque as nossas condições financeiras, econômicas do município são outras, são diferentes, para que a gente possa implementar no plano de cargos e salários, e com isso poder oferecer diretamente melhores serviços na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, na infraestrutura, enfim, em todas as áreas. Isso para nós é música, porque certamente o reconhecimento não virá da parte da gestão pública, o reconhecimento virá da própria população que vai aprovar todo o ganho que cada servidor tiver ao longo da nossa gestão. E agora a última pergunta, candidato, ela está relacionada à FGTS e também ao nosso regime jurídico, que hoje é o seletista.
Algum tempo atrás, nós tivemos problemas em relação ao pagamento da FGTS para os trabalhadores do município de Ponta Grossa, para os trabalhadores da prefeitura. E isso acabou gerando diversas dívidas do município em relação ao não pagamento dessa obrigatoriedade. E também, além do não pagamento dessa obrigatoriedade, que hoje está regular, nós tivemos algumas propostas anteriores de mudança do regime de seletista para estatutário. E nós perguntamos, então, para o candidato se no seu governo o FGTS será rigorosamente mantido o pagamento e se haverá algum tipo de ideia por parte do Executivo de mudança do regime jurídico de seletista para estatutário. Olha, diretamente a segunda pergunta, regime seletista e regime estatutário. Só se mudará o regime se houver uma concordância da grande maioria dos servidores de maneira clara. Repetindo, qualquer mudança no regime de seletista para estatutário só será realizado com um acordo da maioria dos servidores. Essa discussão pode ser feita aqui através do sindicato, através de planos de cargos, de avanços também de qualificação, como eu falei aqui durante a entrevista, que possam ser realizados durante a gestão. Mas tudo isso será feito de maneira democrática, se for a vontade dos servidores. Nós já ficamos 8 anos e já tivemos essa discussão. Por várias vezes, os próprios servidores, eles não desejavam a mudança do regime. Eu respeitei a vontade dos servidores e nunca nós fizemos nada que fosse contra a vontade da grande maioria dos servidores. Como eu já falei aqui na entrevista, um prefeito precisa ter o apoio de todos os servidores, senão ele não consegue governar. E é isso que nós queremos. Uma discussão ampla. Existem benefícios, existem problemas, existem coisas que podem ser avançadas ou não. Tudo depende de um bom diálogo da gestão com os trabalhadores. Isso nós vamos fazer sempre desde o primeiro dia do trabalho. Então, com relação a esta pergunta, bem com muita tranquilidade, não haverá mudança, a não ser que haja concordância da grande maioria. Com relação ao FGTS, olha, a cidade de Ponta Grossa já passou por momentos tão difíceis, a ponto de chegar no final do ano, por conta dos problemas nacionais, o problema do governo federal, o impeachment da Dilma, tudo isso nós passamos. E os problemas econômicos do Brasil influenciaram tanto na economia de Ponta Grossa que dívidas nós tínhamos, como por exemplo, do precatório que foi falado aqui também, de mais de 160 milhões, a ponto de colocar em risco o pagamento em dia, até mesmo dos salários. Nós conseguimos vencer tudo. Algumas questões realmente ficaram com relação a dívidas, mas isso é a realidade que não existe mais, por conta dos investimentos na atração de indústrias, do nosso comércio, dos serviços, da arrecadação, enfim, o município está numa outra fase. Ou seja, nós não teremos mais problemas com relação a atrasos, a dívidas, eu não tenho dúvida disso, até porque o nosso limite prudencial está bem mais baixo, por conta desse crescimento que a cidade teve com os investimentos, como eu falei, no setor produtivo. Muito bem, a todos os servidores que nos acompanham, acabamos de encerrar o último bloco, então, de perguntas ao candidato Marcelo Rangel, em nome de toda a diretoria, Marcelo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, como agradecer aos demais também, e também agradecer em nome de todos os 8.000 servidores que hoje fazem parte da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. E, no próximo bloco, o candidato volta com as suas considerações finais. Não saia daí.
Retornamos então com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Já agradeci o candidato Marcelo Rangel e agora ele vai ficar livre para ter aí seus 3 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade, candidato. Luiz Eduardo, eu fico muito feliz, muito agradecido a vocês do Canhão na Web. Parabéns pelo trabalho, parabéns por isso tudo. Adorei fazer essa entrevista, uma entrevista direta. Então, não sabia o teor das perguntas, isso traz transparência para quem está assistindo, isso é muito bom. São perguntas importantes para todos os servidores e que me remete ao que eu falo a respeito da eleição. A eleição tem uma palavra muito importante que permeia não só a eleição, mas a vida de todos nós, que é confiança. Você vai escolher uma pessoa no dia 6 de outubro que vai participar da sua vida por 4 anos. O prefeito, ele participa da vida de todos os cidadãos, de todas as famílias, mas principalmente dos servidores, porque ele também é um servidor. Eu estou concorrendo para ser um servidor por 4 anos, por um período específico, para trabalhar junto às pessoas que estão treinadas, qualificadas há muitos anos, trabalhando em prol da população. Eu já tive a oportunidade de também trabalhar com servidores de extrema confiança, efetivos, que fizeram a grande diferença do meu mandato no passado. Acredito que você que está me assistindo também já teve um grande amigo, uma pessoa que você confiava, uma pessoa que de repente ia na sua casa, participava do almoço de família, ou um namorado ou uma namorada que você dizia assim, não, por essa pessoa eu luto, por essa pessoa eu tenho certeza absoluta que ela também vai lutar por mim. Mas no momento em que aquela pessoa se transformou em supervisor, em diretor, ganhou um cargo um pouquinho maior, se transformou em outra pessoa, porque o poder inebria muitas vezes. O poder transforma as pessoas. Isso já aconteceu comigo, infelizmente, e você só tem 2 caminhos quando isso acontece. Quando você perde a confiança numa outra pessoa ou num outro grupo. Ou você desiste, ou você começa uma nova história, pega uma nova jornada, um novo caminho. Eu não sou homem de desistir, por isso hoje eu sou candidato aqui pedindo humildemente o apoio dos servidores desde já, porque no dia 1º nós vamos pacificar essa cidade, não vai mais ter partido, não vai ter mais ideologia, todos os servidores vão participar da mesma família para fazer essa cidade ser diferente, ser melhor, ser mais moderna, cheia de oportunidades, mais feliz nos ambientes de trabalho da Prefeitura de Ponta Grossa, sem perseguição. É isso que eu quero. Então, peço a você o seu apoio para os 55 e bora acelerar Ponta Grossa. Muito bem, a todos os servidores que nos acompanharam. Estava sem áudio, né? Muito bem. A todos os servidores que nos acompanharam pelas redes sociais, nós encerramos agora toda a semana de entrevista com os candidatos a prefeito de Ponta Grossa. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço a todos os 8.000 servidores que nós representamos ao longo desses 35 anos e dizer que essa semana de entrevistas ela foi e vai ser fundamental para que você, enquanto servidor, possa escolher seu voto. Mais uma vez eu reforço que as perguntas foram iguais para todos os candidatos e isso demonstra para nós, mais do que nunca, a imparcialidade em relação àquilo que nós fazemos. O que nós colocamos é que, de fato, nós defendemos sempre aquele que vai colocar a melhor proposta ao servidor municipal, pensando no seu objetivo, pensando na sua categoria, pensando, de fato mesmo, naquilo que você executa do dia a dia. Esse é o nosso objetivo, é defender os seus direitos e, por isso, nós trouxemos essa semana essas propostas que são diretamente relacionadas a você, servidor, que tanto é qualificado para estar onde está e desempenhar um bom trabalho, como sempre desempenhou. O sindicato, então, agradece a todos que participaram. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de trabalho também essas entrevistas. E agora está na mão de todos vocês a escolha do prefeito ou futuro prefeito ou futura prefeita da cidade de Ponta Grossa, para nós, então, também enquanto servidores municipais. Até mais, obrigado pela sua paciência e também audiência em compartilhar esse nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024.